O uso cada vez maior de antidepressivos por jovens e adolescentes, principalmente estudantes do ensino médio, é o assunto do Escolha Escola. E para falar sobre esse tema, nós convidamos a doutora Maria Priscila Sescato, que é psiquiatra, tem um consultório, atende esses jovens, é também médica do Hospital Santa Teresa, médica do Hospital das Clínicas, formada aqui na USP, na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Prazer recebê-la aqui. Prazer. Muito obrigado pela participação. Eu que te agradeço. E eu já gostaria de começar diretamente no assunto. É ponto pacífico dizer que esses jovens e adolescentes estão precisando, estão tomando cada vez mais antidepressivos e algum outro tipo de medicamento que afete a questão do comportamento? Sim, cada vez mais frequente. Na verdade, o que acontece, Chico, 1/4 da população, em algum momento da vida, vai passar por algum transtorno psiquiátrico. E essa idade da adolescência, principalmente, é uma idade bastante crítica, né, para começarem a ocorrer esses sintomas. Tanto sintomas de depressão mesmo e ansiedade, como quadros aí mais graves, como esquizofrenia, transtorno bipolar. Então, essas pessoas normalmente abrem quadros nessa idade. E aí, portanto, começam a ser medicadas por aí. Então, a gente não sabe ao certo, né, se a questão está mais prevalente agora ou se está sendo mais diagnosticada. Mas no seu consultório especificamente vem aumentando o número de casos? Vem aumentando o número de casos e quando chegam, talvez a minha amostra seja um pouco viciada, mas quando chegam, já chegam com um nível de gravidade maior. E qual é o perfil desses jovens e adolescentes que procuram o tratamento psiquiátrico? Então, adolescentes no ensino médio ou chegando aí perto do ensino médio, normalmente sexo feminino, mas acontece então, são também... jovens de 13, 14, 15 anos e daí para frente, né? Porque a adolescência agora ela se estende um pouco mais, né? Mas aí a senhora estava falando do perfil das meninas. Com mais frequência meninas, né? A depressão é mais frequente em mulheres. E procuram já num quadro, num estágio um pouquinho mais avançado, a senhora diria? Normalmente para o psiquiatra, atualmente tem chegado casos mais graves. Pelo menos é essa experiência que eu tenho no consultório. Normalmente não chegam casos leves em que a gente dispensa o uso de medicação, embora seja algo que eu sempre avalio, né, a possibilidade de não medicação, né, de tratamento não medicamentoso. E quais são as características desses quadros mais graves que a senhora detecta aí? Sim. As características em comum. Sim. Normalmente, isolamento social, autoestima muito baixa, comparação excessiva com outras pessoas da mesma idade, com os pares, né? Dificuldades de relacionamento social. Normalmente existe uma diminuição, uma piora do rendimento escolar, excesso ou falta de sono, aumento ou diminuição de apetite, né? Falta de disposição, cansaço em excesso, diminuição de participação social e muitas vezes pensamentos aí de morte, chegando a apresentar ideação mesmo suicida propriamente dita, ou seja, um planejamento de autoextermínio, vamos dizer. É o risco do suicídio. Risco de suicídio. Bom, pelo que a senhora falou, são inúmeros os sintomas e situações aí, mas que são comuns, né, entre esses jovens e adolescentes. A gente vai esmiuçar aí, na medida do possível, cada um deles, mas vimos aqui que tem algumas questões, inclusive, que já foram feitas antes da nossa entrevista começar, né, Pasquim? Isso aí, Chico. Teve uma pergunta aqui de uma
deixa eu encontrá-la aqui, que a gente, como você disse, ela já tinha encaminhado para a gente essa pergunta antes. Eu vou encontrar o nome dela, mas ela queria saber se Ritalina é um antidepressivo. Vou aqui encontrar o nome dela, a doutora pode ir Eu acho perguntando. que é importante essa pergunta aí, o Pasquim está procurando aí a pessoa que enviou para a gente, porque, logicamente, a doutora não pode falar o nome, porque é um nome de mercado, né? Mas se popularizou aí de uma maneira impressionante. Parece que as pessoas todas querem tomar esse medicamento aí. Foi a Patrícia Marquio Vieira, ela que encaminhou essa pergunta para a gente. Obrigado pela pergunta, Patrícia. Então, eu vou passar para a doutora responder se esse medicamento aí citado na pergunta é um antidepressivo e está cada vez mais comum, né? Sim, sim. Esse medicamento citado na pergunta não é propriamente um antidepressivo, e sim um psicoestimulante. Utilizado para transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ou só o transtorno de déficit de atenção, ou só a hiperatividade. Normalmente, então, para ajudar na atenção de pessoas que têm esse tipo de transtorno, não é? E não por exemplo, aumentar o potencial de concentração em pessoas que estão estudando para concursos, não vai ter um rendimento melhor no concurso. Não vai ter um rendimento melhor no concurso, é isso mesmo. Essa é a situação. E esse é um tipo de medicamento que as pessoas têm acesso de uma maneira não assim convencional, não através convencional, do médico. É o que a gente imagina, né? Porque isso o receituário de psicoestimulantes, ele é muito controlado pela vigilância sanitária. Então, a gente tem que ir até lá, pessoalmente, fazer todo um cadastro, pegar, eles sabem os números, onde está essa falha? Por que as pessoas estão tendo acesso? A gente imagina que seja uma venda paralela. Produto que chega de fora do país. De outra forma. Pela internet. Mas o fato é que cada vez mais são disponíveis. São disponibilizados. Né? E o interessante é que as pessoas parecem que, de uma maneira geral, usam para várias situações, né? Não só para essa questão. Até como, vamos dizer, droga ilícita. Né, assim, quase um uso, como se fosse uma droga ilícita. Então, muitas pessoas maceram esse comprimido e inalam. Né? Jovens e adolescentes? Sim, adultos também, jovens e adolescentes, mas no caso muitos adultos. Não costuma aparecer no consultório, mas sim em pacientes internados, com situações mais graves. Pasquim, você tem alguma participação a mais? Chico, eu tenho um questionamento aqui. Eu até perguntei para ele se ele pudesse tentar explicar para a gente melhor o que ele está querendo dizer, mas é o seguinte, o Fernando César Santos, ele escreveu assim, paroxetina, é isso mesmo, doutora? Sim. E frontal, única opção, aí ele colocou uma carinha de um emoji, um bonequinho dormindo assim, né? E são antidepressivos? Paroxetina, sim. E frontal? Frontal, na verdade, isso é um nome comercial, né? Que a gente pode substituir aí por alprazolam. É um ansiolítico e pode ser usado como hipnótico, como indutor de sono, em alguns casos. Mas aí, como ele perguntou a única opção, acredito que tenha outras possibilidades no mercado também, né? Possibilidades, e a gente tem que estudar a indicação, não é, desse tipo de medicamento. Doutora, a Ângela Seabra, que sempre participa aqui das nossas transmissões, obrigado pela participação, Ângela, está dizendo que a filha dela de 13 anos foi diagnosticada com depressão, ela ficou muito chocada, achou que isso não acontecesse nessa idade, que é justamente o tema do nosso assunto. Fala que a filha não se isola, é alegre e adora passear. Apesar de tudo isso, estamos passando por essa situação. Então é um quadro bem característico da criança que tem a depressão, mas não demonstra isso rotineiramente. Muitas vezes pode acontecer.
Depressão é um quadro neurobiológico. Então, muitas vezes aparece em crianças que anteriormente eram alegres, dispostas, gostavam de sair. E até mesmo nessas crianças que ainda apresentam esse comportamento de serem alegres e dispostas e gostarem de sair, a depressão aparece com a criança ou adolescente sendo entrevistado. Então, ela pode referir esse tipo de situação, que existem quadros atípicos também. Então, ela responde, o humor responde, mas a energia gasta para ele responder é muito maior. Então, pode acontecer de um adolescente não apresentar recusa escolar, não apresentar os sintomas clássicos aí de depressão, mas ainda assim se sentir deprimido. Então, essa apresentação aí típica, né, que a gente pode, que acontece na maior parte, nem sempre existe. Tá certo. Bom, doutora, a gente vai fazer um intervalo e no próximo bloco a gente vai falar de uma questão também que diz respeito a esse assunto, que é a posição dos professores em relação a isso, né? Que lidam com jovens e adolescentes que estão passando por essa situação tão difícil. A gente vai fazer um intervalo, um instante só, já voltamos. Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube.